Olá, programa Sim a Vida, da Casa Provida Mãe Imaculada, em parceria com a TV Evangelizar, a rede católica da igreja, chega mais uma vez até você. No programa de hoje nós vamos falar sobre como ajudar uma gestante que está em crise. Para isso nós temos aqui convidado especial nossa, a Maria Zezé, do Rio de Janeiro. Maria Zezé, você é voluntária, você coordena no estado do Rio de Janeiro o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, o Brasil Sem Aborto, é membro e fundadora da Comissão Arquidiocesana de Promoção e Defesa da Vida e da Rede Provida. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Padre Silvio, obrigada, Rede Católica. Que bom esse espaço para que a gente possa estar aí falando a verdade sobre a defesa da vida. Esse trabalho de defesa da vida, nós vamos falar hoje aqui muito sobre essa questão da ajuda a essa gestante que está em crise, né? E quando a gente fala de crise, estamos falando aqui até de querer tirar o seu filho. Como foi para você ter entrado nesse trabalho, Zezé? Então, desde 2005, 2006, eu comecei o engajamento dentro das pastorais e movimentos, mas tudo partiu da experiência pessoal, do meu retorno à Igreja Católica, através do Crisma. E a partir desse Crisma, que foi em 2004, eu comecei a me engajar no trabalho de pastoral. E aí foi quando eu fui convidada a participar do encontro da Comissão Arquidiocesana de Promoção e Defesa da Vida. E foi o meio, né, que Deus me convocou para que Ele pudesse, ao longo desse tempo, ao longo dessa missão, me curar das sequelas, dos traumas, de tudo que eu passei. Geralmente o Crisma é dito que é um sacramento que o jovem recebe e sai da igreja. No teu caso, você recebeu um sacramento e aí você passa a participar mais da igreja. Exatamente, padre. Demorou muito, né? Foram quase 20 anos de depressão por tudo que eu tinha passado, enfim. E a partir desse meu reencontro, já com 37 anos, sofrendo inclusive de uma das consequências por ter praticado aborto por conta do estupro, da violência que eu sofri lá atrás. Então, isso foi uma coisa que foi gerando gradativamente, fazendo com que se eu não tivesse esse meio, eu não sei onde estaria. Possivelmente já teria morrido, né? Porque foram traumas profundos, fruto dessa violência, e eu só vim encontrar esse apoio a partir da confissão, a partir do acompanhamento, a partir dessa missão que Deus havia me confiado, né? A partir de então. A igreja foi para você, por meio dos sacramentos, uma fonte de cura. Você passou por um trauma grave, deixou sequelas graves, e o desdobramento de tudo isso, e aí você encontra na igreja, nos sacramentos, uma forma de cura da tua alma. Exatamente. Esse processo é um processo moroso, obviamente, tem cerca de quase 12 anos, né, eu diria que foi do meu renascimento, a partir desse batismo no Espírito Santo de Deus, a partir dessa confirmação. E o que eu falo hoje, padre? A misericórdia de Deus é um abismo. Eu me joguei nesse abismo sem reservas, porque se eu não tivesse feito isso, eu hoje não estaria, com a graça de Deus, conseguindo ajudar essas mulheres, né? E o que eu falo para elas, não queira passar pelo que eu passei. Aceite a ajuda. E o que eu estou te falando é a verdade, né? Eu quero te mostrar que você tem outra opção. Você vai, Zezé, então já que você entrou já no tema, você vai diretamente ao encontro de mulheres que pretendem abortar. Quando você conversa com elas, você tem algo a mais, ou até vamos dizer assim, para falar para elas, né? Uma experiência dolorosa, daí você tem uma autoridade, talvez até a mais, na conversa. Eu creio, padre, que o testemunho, ele é algo que, quando a verdade é dita e é falada, ela já tem esse impacto por ser a verdade, não é? A grande falácia hoje dos segmentos, dos movimentos, é que a mulher, quando está gestando, ela tem apenas um coágulozinho, ela tem apenas um amontoado de célula, não se fala que é uma vida, não se fala que tem uma pessoa. Então, nessa busca desenfreada, né, que elas, nesse momento de desespero, porque eu passei por esse desespero e sei exatamente o que é não ter o amparo, não ter a ajuda, não ter ninguém que chegue para você e diga, olha, você tem outra alternativa, né? E a gente sabe hoje que o que se prega, a cartilha desses grupos feministas foi estuprada, mata, bebê tem risco de vida, mata, a mulher tem risco de vida, mata. De perder o emprego, mata. De perder o emprego, mata. Então, assim, a beleza, o relativismo mata. É tão grande, né? Se desconfigurou tanto a figura da pessoa humana, que onde, é uma fala da Elba que eu amo falar,
onde a criança deveria se sentir mais segura, que é no útero, né, que é no sacrário da mãe, é onde ela está sendo mais ameaçada. E eu não tive ninguém para me estender a mão no período que eu sofri aquela violência. Né? Não, o Estado te garante o aborto, vai lá e mata. Ninguém falou que eu ia sofrer consequências psicológicas, fisiológicas. Eu não estou considerando as consequências espirituais, né? Mas, sobretudo e principalmente, a fisiológica de eu ter adquirido endometriose por uma perfuração no meu útero. Né? Então, isso faz com que eu tenha autoridade verdadeiramente para dizer: não existe aborto seguro em lugar nenhum no mundo. Sempre morre alguém e você corre o risco de perder a tua vida. A criança sempre morre e a mãe pode morrer junto também. Exatamente. Né? Então, essa morte, essa escuridão profunda que eu vivi durante esse tempo, que me levou ao alcoolismo, inclusive, né, em busca, porque a gente tenta esquecer. A gente passa na rua, vê um carrinho de bebê, a gente, ai, podia ser meu bebê. A gente olha para o lado, vê um gestante, ai, poderia, sabe? Isso existe, isso é fato. Então, a partir dessa experiência, a partir da condição que Deus me concedeu de poder também falar, porque durante muito tempo eu atuei no Provida e nunca falei para ninguém ter sofrido isso. Eu vi falar isso no PHI, na TV Canção Nova, em 2012. E parece que eu tirei um fardo das minhas costas, no sentido de que eu me esvaziei para que eu pudesse estender as minhas mãos para muitas mulheres que nos procuram hoje para o acompanhamento, porque sofrem da depressão pós-aborto. Né? Então, o que eu recebi gratuitamente pela misericórdia de Deus é o que eu passo para essas mulheres. Você não está condenada ao inferno. Teu pecado é grave como o meu foi grave. E é grave. Mas Deus tem um caminho de volta, só depende de você. Se o teu arrependimento for verdadeiro, Ele vai te conduzir e Ele vai te mostrar que Ele vai te sarar e que você vai poder ser alguém, canal de vida para o outro. E é isso que eu tenho me dedicado ao longo desses 10 anos direto no trabalho Provida. Você faz esse trabalho, você citou aí a Elba Ramalho, né? A Elba Ramalho que já esteve nesse programa aqui por 2 oportunidades, e vocês juntas fazem atendimento de gestantes. Temos um grupo, graças a Deus, grande de pessoas de boa vontade, não necessariamente que a pessoa tenha praticado o aborto, mas pessoas que entendem, compreendem que a vida humana ela está sendo ameaçada de tal forma que quando você vê que o Estado está tentando legalizar a morte, você percebe que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, Elba é uma figura, assim, meu Deus do céu, um presente de Deus, não somente para a nossa Igreja Católica, porque é uma pessoa de muita fé, de muita oração, mas a Elba vai com a gente, ela vai para a rua com a gente. Né? Eu estava vendo a entrevista que ela deu aqui na TV e realmente, sabe, as meninas ficam, mas a senhora aqui... E a primeira coisa é para você perceber como você é amada. Né? E um dos pontos que a Zezé trouxe para nós hoje aqui, a gente volta e meia fala sobre esse assunto aqui, as consequências do aborto. Alcoolismo, pode ser uma depressão, endometriose, consequência física e tantas outras consequências. Isso não falam quando querem legalizar o aborto, de todo o trauma e sofrimento que virá depois para a mulher. Nós vamos para um breve intervalo, temos muito assunto ainda a conversar sobre isso com a Zezé. Já voltamos aqui na TV Evangelizar, mas antes eu quero dizer para você, você pode ajudar um programa como esse a se manter no ar. Você pode estar ajudando a TV Evangelizar, a rede católica da Igreja. Pode ser por meio do nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041 3221 6060. Já voltamos. Programa Sim a Vida voltando, nós estamos falando sobre a questão de como ajudar a gestante que está em crise. Para isso nós temos aqui conosco nesse programa a Zezé Provida do Rio de Janeiro, um trabalho já de uma década em defesa da vida. Zezé, como ajudar a uma gestante que está pensando em abortar? Quais seriam os caminhos para ajudar uma pessoa dessa a repensar a sua opção? Padre, há diversos motivos assim que a gente tem ao longo desse tempo de experiência, não somente, obviamente, por parte do meu trabalho especificamente, mas de todos os providas, né? As situações que fazem com que
a mulher tome essa atitude, essa iniciativa de estar buscando essa falsa solução do aborto, ela vai desde uma gravidez precoce, ou seja, adolescente com medo dos pais, né? Aí o apontamento é exatamente essa desconstrução da família que a gente percebe hoje. Isso é algo que é uma ferida e a gente precisa, não somente como igreja, como sociedade civil, como cristãos, atuar nessa reconstrução das famílias para que os adolescentes possam confiar aos seus pais, chegar aos pais e dizer, olha, estou passando por essa situação. Porque elas comentam com a colega da escola, que é com a colega da escola. Aí diz, olha, não, hoje você vai tomar pelo dia seguinte, amanhã você vai no abortivo. Depois já você não conseguiu nada, e aí começa a loucura desenfreada, né, da prática do aborto através das clínicas clandestinas, que deveriam, obviamente, já que elas existem, serem fechadas, porque são matadores. Polícia, né? É um caso de polícia e foge à nossa seara. Mas o que nós oferecemos para essa mulher é mostrar para ela e para essa adolescente, ou até mesmo mulheres com estabilidade, casadas, com 10, 12 anos de casamento, que também procuram o aborto. Não, porque eu já estou estabilizada, agora eu quero curtir minha vida, eu quero viajar com meu marido, a gente lutou tanto para chegar até aqui, essa criança vai atrapalhar. Eu falei, mas a criança é fruto do amor de vocês, vai atrapalhar em quê? Né? E daí a gente tenta chegar para essas mulheres para conscientizá-las de que mãe, elas já são. Elas têm que optar não por matar o filho, por manter essa criança. E eu digo, mãe, você já é. Você escolhe se você vai ser mãe do filho vivo ou do filho morto. Né? E aí é preciso que se fale a verdade sobre o aborto. É preciso que se fale das consequências que a gente já mencionou anteriormente. Então, quando elas têm essa consciência de que a síndrome de depressão pós-aborto, ela pode vir no dia seguinte, no momento após a prática, ou 10, 20, 30, 40, eu atendo senhoras com 50 anos que praticaram aborto, que têm depressão pós-aborto, que nunca tiveram coragem de buscar uma ajuda espiritual, que nunca tiveram coragem de confessar. Então, isso é uma ferida. Fora, padre, a gente tem estudos científicos comprovados nos Estados Unidos do câncer. O grande malefício para a mulher hoje, além de matar a criança, ela gradativamente ela vai morrendo, porque vai ceifando a nossa vida gradativamente. Então você tem a opção, ou você se levanta e luta e busca e ajuda, ou você se atrofia e você morre. Aí sim, passa a ser um problema de saúde pública, porque as mulheres com depressão vai tomando aqueles medicamentos que nós já sabemos, e vai enfiando alcoolismo, e vai se drogando, e vai se prostituindo, e acabou a história. Eu não preciso, eu não existo, para quê? Eu não tenho mais razão de ser. Ela faz isso inconscientemente, mas no fundo ela sabe por que ela está passando por aquilo. E tem as reincidentes, tem que já fizeram, que sofreram o trauma e que buscam o aborto novamente. Falei, não, tem que ter uma solução, a morte nunca é solução. Exato. Não é? E aí a gente estende a mão, padre, a gente ajuda, a gente busca as pessoas de boa vontade, dentro da Arquidiocese do Rio, no Brasil inteiro, com os irmãos da Renovação Carismática, a gente busca chegar nessas meninas. A gente até falava no primeiro bloco, né, um pouco sobre isso, tem os programas, os projetos, né, por exemplo, o Projeto Brasil Sem Aborto, a Comissão Arquidiocesana de Promoção em Defesa da Vida, esses projetos, então, fazem o apoio dessas mulheres. Nós temos hoje, efetivamente, uma casa de apoio à Associação Guadalupe, que são parceiros, né? Nós somos uma rede de pessoas do bem de boa vontade, né? A Associação Guadalupe, ela foi fundada a partir de uma grande experiência da nossa querida amiga Mariângela, né? Que já foi diretora do CAN, e aí a gente trabalha, a gente diversificou a rede no Brasil inteiro. Então, nós temos parceiros que não são de confissão católica, né? Temos irmãos evangélicos. Então, a cada movimento que eu participo como voluntária, no caso do Brasil Sem Aborto, a missão do Brasil Sem Aborto é mostrar para a sociedade brasileira que tramita no Congresso Federal, que tramita no Senado, e hoje uma ameaça efetiva do STF, né? Para se tentar descriminalizar o aborto no Brasil. Então, o que é a missão do Movimento Brasil Sem Aborto, que é suprapartidário e suprarreligioso? É unir as pessoas de boa vontade, independentemente do seu credo, para mostrar, olha, a vida humana, artigo 5º da Constituição, direito inalienável, ninguém tem o direito de matar, né? Aí os pactos São José da Costa Rica, a gente tem essa missão de atuar nessa área de biopolítica para chegar e dizer, olha, a ameaça está aqui, o que é que a sociedade pode fazer? E eu sei que eu, a Zezé, eu represento hoje 82% da população brasileira que é contra o aborto. Claro. Né? Se tem segmentos que lutam ao contrário disso, tem todo o direito. Eles querem fazê-lo, vão fazer. Agora, me convencer, não vão me convencer. E a partir do momento, padre, que as TVs, que
as redes católicas, rádios, as pessoas de boa vontade, chega até essas pessoas e diz, olha, isso aqui. O que a gente percebe hoje, que o grande inimigo da vida é a falta de informação. As pessoas não sabem o que é isso. Eu sei o que é. Elba Ramalho sabe o que é. Então, nós sabemos o que é não ter um filho. Certo. E a partir disso, a gente vai para a rua, a gente põe a nossa cara e diz, não faça. Certo? E aquelas pessoas atendidas nessa década, você com certeza tem muitos dos casos que voltaram atrás, né? Imagino a maioria que aceitaram a vida. Alguma delas depois se arrependeu de ter tido a criança? Em hipótese alguma. É impressionante. Eu estava vindo de casa do Rio no aeroporto e o taxista, eu não perco oportunidade. Da padaria, na feira, no supermercado, estou sempre com a nossa réplica. As feministas odeiam essa criança, que mal que ela pode fazer. Criancinha. Quando a gente apresenta aqui, e o taxista veio falando, eu falei quem eu era, o que eu fazia. Ele, não, mas é um absurdo, mas nem em caso de estupro. Quando eu abri minha boca, ele, mas a senhora, ele deu uma freada no carro. Eu falei, sim, eu passei por isso. Você tem quantas filhas? Ele tem 2 adolescentes. Eu falei, então eu vou dar um presente para o senhor. E fui durante 30 minutos convencendo ele de que o aborto em caso de estupro mata o indefeso e se não tem pena para o estuprador, porque tem que ter para bebê. E aí ele saiu de lá convencido e ainda pediu um monte de bebezinho para distribuir para a família. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de falar a verdade. Algumas desses casos que você está colocando aí vão aparecer as fotos aqui de crianças que você ajudou a nascer. Foram muitas, Zezé, nesse tempo? Eu perdi as contas. Eu e a Elba, um dia desse, a gente estava fazendo o levantamento nos celulares, né? A gente não faz conta. O que eu sei, padre, é que dá para lotar umas 2 igrejas já grandes ao longo desses anos. Então, o que me faz hoje ser feliz nessa missão que Deus me confiou é saber que o sangue inocente da minha filha, da minha Gabriela, não foi em vão, né? E alguns casos específicos, assim, que eu atendi, que foi assim, um sofrimento, a gente nunca atende sozinha, a gente sempre tem intercessão, a gente sempre tem um grupo de apoio, mas foram 2 casos de violência, inclusive por conta de estupro. Um foi no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, cujo pai havia violentado a filha. E quando nós saímos do Rio de madrugada e cheguei até essa casa, não me perguntem como que a gente chega, né? Porque só Deus, porque você pega o nome da pessoa e tenta encontrar essa pessoa. E nós chegamos a ter acesso a essa jovem e nesse dia ela ia fazer o aborto às 9 horas. 7h30 da manhã eu estava na porta dela, fiquei assim um pouquinho de longe, com meu sotaque paraibano. Eu falei, oi, vim de longe, hein? Andei 2.500 quilômetros até o Rio de Janeiro, mais um avião para chegar até aqui. E eu preciso conversar com você. Mas a senhora quer falar o quê comigo? Né? Eu falei, eu gostaria só de que você me ouvisse. Né? E aí, quando eu presenciei aquela situação, eu percebi que ali tinha um bebê que já era filho do pai, que já estava com 2 anos. E um dos respaldos dos grupos que deram apoio, obviamente, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, os grupos que atuam, que propõem, que dá essa opção única para a mulher de fazer o aborto. E aí eu mostrei, o bebê dela estava com 4 meses. Aí eu levei uma réplica do bebê de 4 meses. Eu falei, te mostraram como está o seu bebê? Ela, não. Mas está desse tamanho? Eu falei, sim. Espera mais 3 meses, deixa nascer e dá para adoção, mas não mate o seu filho. E aí falei da minha experiência de vida para ela. Ali foi um encontro profundo da misericórdia de Deus, porque foi lindo. E aí a mídia chegando, todo mundo assediando, esperando para aquele sacrifício, porque se quer isso, né? Vamos matar a criança em caso de estupro para o Brasil ver que ele está andando na direção correta. E não está andando na direção correta. E aí eu cheguei naquela menina, conversei com ela, obviamente que todo mundo, a arquidiocese de lá, o bispo, o psicólogo, a assistente social, a psicóloga da delegacia, quando me viu, falou assim, obrigada, ela era evangélica? Espero, não sei se ainda é evangélica, espero que seja. E aí ela falou assim, eu estava sem dormir, Maria José, porque eu não podia fazer nada para salvar a vida dessa criança. Deus mandou você aqui, Deus ouviu as minhas orações. Né? Para o senhor perceber, padre, que nem todo mundo está nessa corrente do mal, claro. Né? Não, eu até diria, Zezé, que a maioria não está nessa corrente do mal, né? É um grupo menor que está nessa corrente do mal. E voltamos um ano depois, e ela veio com o bebê, eu e a Elba abraçamos, tiramos foto com ele, lindo, perfeito. E ela feliz da vida ter tido a sua criança. E ela feliz da vida, obviamente, que o pai está preso, né? E a gente está tentando resgatar. E nos autos do processo se descobriu que aquele pai, padre, havia sofrido uma violência aos 7 anos de idade. Para a mulher já é algo terrível.
o senhor imagina para um homem, claro, de uma família totalmente estruturada, a mulher abandonou ele com 8 filhos, alcoólatra, né? Ou seja, não existia família ali. A violência vai gerando violência, casos assim, e nós precisamos interromper essa estrutura, né, de violências e trazer a vida para as pessoas. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida, voltando para esse programa de hoje que está tocando no como ajudar. É um tema muito necessário. Como ajudar uma mulher que está, uma gestante que está aí passando por uma crise. E a gente entende aqui a questão de não querer aceitar o seu filho, por vários motivos, né? Para isso, nesse programa de hoje, nós temos aqui conosco a Provida do Rio de Janeiro, a Zezé. Zezé, diante de tudo isso foi falado, o Estado brasileiro, você tem uma atuação também política, no sentido de estar buscando os direitos, né, e ajudando essas pessoas. O Estado brasileiro tem ajudado nesse sentido de valorização e defesa da vida? Padre, infelizmente não. Essa rejeição de 82% da população brasileira ser contrária ao aborto é por conta de um trabalho incessante, constante dos grupos movimentos pró-vida. Porque o que se prega hoje nas cartilhas, né, de fato, as cartilhas que o Ministério da Cultura emite, né, são métodos abortivos. Sim. Não se dá a oportunidade de se falar da vida, de se promover a vida, né? Todo e qualquer material pedagógico hoje, ele já está fundamentado nessa teoria, que a menina tem que ter o direito do seu próprio corpo. E lembrando que o aborto é crime nesse país e, portanto, isso daí seria também um crime que você estaria aliciando as pessoas para o crime. Exatamente. Então, assim, nós temos as frentes, não vou dizer que 100% deles não estejam fazendo absolutamente nada, muito pelo contrário, que a gente acompanha esses trâmites, essa tramitação desses projetos no Congresso. Então, o Congresso, hoje, eu diria para o senhor, mais de 50% é pró-vida. Então, o aborto não vai passar no Congresso Federal, por quê? Quem está lá são os representantes do povo. Né? A preocupação nossa é exatamente do que está além disso, né? Do que o próprio Supremo Tribunal Federal está usurpando, ou seja, está não permitindo que os legisladores que nos representam cheguem lá e coloquem aquela matéria para votação. Então, o 1135, que previa a descriminalização do aborto até 9 meses, durou 21 anos, até que ele foi sepultado. Aí a gente achou que fosse ter respirar, não vamos agora investir, vamos ter alguém que vá lá à frente parlamentar em defesa da vida, que a gente não está, muito pelo contrário. Então, por isso a necessidade de movimentos de mobilização como o Brasil Sem Aborto, por isso a necessidade das casas de acolhida, a necessidade das comissões arquidiocesanas, das pastorais e movimentos, dos segmentos espíritas, evangélicos. Necessidade que a igreja esteja atuando nessa área. Exatamente. A igreja faz, né? Padre. Faz. E ela é muito apedrejada por isso, né? E as pessoas que querem, por exemplo, quem está nos assistindo agora, o que você diria para alguém que quer, poxa, eu gostaria de fazer algo em defesa da vida? Olha, há vários meios de atuar, principalmente nesse trabalho de conscientização. Se você é um líder de pastoral, de movimento, ou de uma igreja, de uma congregação, e você diz assim, olha, me interessa atuar, o que é o Provida? Saber que Provida, Pro-Life, né, Provida, são todas as pessoas que defendem a vida desde a concepção até a morte natural, não é? Que é isso que a gente precisa preservar, é a vida humana, a dignidade da vida humana. Promover essa dignidade, como você pode fazer isso? Conjuntamente à juventude, como nós fazemos palestras para os jovens, né? No meio acadêmico, que é um meio hoje que você vai fazer uma palestra na universidade, é algo de você ficar assim desesperado. Tive uma experiência recentemente no Rio de Janeiro, numa das faculdades, 99% dos alunos de medicina eram favoráveis ao aborto. E tiveram a tarde inteira para falar, eu tive 2 minutos. E os meus 2 minutos eu falava, sofri a violência, fiz o aborto, sofri isso. E elas ficaram assim, e agora, o que é que eu faço? Né? Então, também é uma oportunidade das pessoas se levantarem, de não terem vergonha de assumir a sua posição. Nós não podemos ter vergonha de assumir uma posição de que você não está afrontando nem atentando contra a vida de ninguém. Pelo contrário, está defendendo. Né? Então, através disso, dessa conscientização, das palestras, acessar os sites, Brasil Sem Aborto, assinar o Estatuto do Nascituro, que os grupos contrários taxaram de bolsa estupro, que não é
É um projeto de lei que prevê a proteção do bebê e da assistência gestante. Temos no Rio de Janeiro um trabalho não somente com o deputado Márcio Pacheco, mas com outros deputados da Frente em Defesa da Vida, para que criemos casas de apoio à vida lá no Rio de Janeiro. Por quê? Quando a mulher sofre essa violência, ela vai e faz a ocorrência, a gente quer que a justiça seja feita, obviamente, que aquele homem seja punido pela prática, pelo crime que ele cometeu, mas que aquela mulher tenha, assim, a possibilidade de saber que o aborto não é a solução para o problema que ela está passando, e vai ter um evento que vai reunir organizações católicas, então, é isso, esse evento? Grande parceria da Canção Nova com o Expresso HG, com o Tibo, Dunga. E é um agradecimento aqui em público à comunidade Canção Nova pelo apoio que tem nos dado. A gente vai realizar no dia 31 de outubro e 1º de novembro um grande encontro, Gente do Bem Juntos pela Vida. Então, caravanas do Brasil inteiro. A gente quer mostrar que nós somos muito mais quando a gente está unido para a defesa da vida, Padre. Muito bem. Zezé, quem quiser saber mais, se informar, entrar em contato com você... Eu disponibilizei o telefone, né, o número de telefone, o e-mail, o site. Você querendo ajudar agora, entra www.brasilsemaborto.com.br. Assinam lá no Estatuto do Nascituro. Nós precisamos aprovar ainda nesse ano letivo o Estatuto do Nascituro para proteger a criança, quando na verdade ela já estaria protegida pelo Estado, né? Mas por conta das ameaças nós precisamos aprovar esse estatuto. E vocês podem acessar também os vídeos que a gente tem, os testemunhos no YouTube. Eu costumo pedir para os jovens, você não perca o seu tempo lá no WhatsApp ou no Facebook com coisas que não vão agregar valor. Ajude alguém. E ajudar alguém, eu recebo muitas denúncias pelo Facebook, né? Não precisa se identificar. Passa o contato da gestante, a gente encaminha, não importa que seja no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, fora do Brasil, a gente vai estar sempre estendendo a mão, ajudando essas pessoas. Muito bem. Você viu também aqui, apareceu no seu vídeo, mais contatos dela e de como você pode entrar em contato. Lembrando também, você pode entrar em contato com a Casa Provida Mãe Imaculada para maiores informações, www.casaprovidami.com.br. Zezé, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nesse programa. A gente conta muito com a ajuda e a oração dos irmãos. Nós só estamos aqui porque nós temos uma rede de intercessão, temos pessoas de boa vontade que dobram o joelho para que o aborto deixe de existir no Brasil e no mundo inteiro. Chega de sangue inocente derramado. Chega de sangue inocente derramado. Deus a abençoe no seu trabalho, amém. Abençoe a todos nós e nos esperamos para um próximo encontro, o programa Sim à Vida.